Hoje mais uma dica de livro aqui, Os 10 Mais da Portuguesa, do jornalista Jorge Nicola, um nome muito conhecido aí do meio esportivo, um cara que trabalha muito com os bastidores do futebol, contratações, mercado, essas coisas. Bem, esse é um livro curto daquela coleção da Maquinária dos 10 Mais. Aqui são perfis, né, de jogadores que passaram pela Associação Portuguesa de Desportos, com certeza nomes muito importantes, né, da história lusa, né? Vamos lá rapidamente: Pinga, Djalma Santos, Brandãozinho, Júlio Botelho, goleiro Félix da seleção de 1970, Ivair o Príncipe, Enéas de Camargo, capitão Denner e Zé Roberto. Bem, existem assim novidades mirabolantes, mas são perfis muito bem escritos. O Nicola sabe escrever. Tem ali algum problema ou outro de ordem de português, mas normal. Talvez são edições às vezes que são feitas em pouco tempo, não teve tanto tempo. Enquanto a apuração é boa, não tem muito o que falar nesse sentido. Uma história muito bonita, a história do Zé Roberto, da mãe dele, da dedicação da mãe dele para ele vingar como jogador profissional. É uma história que vale muito a pena. As histórias do Júlio Botelho são conhecidas, ele também está nos 10 Mais do Palmeiras, a história da venda dele para a Fiorentina, é bem bacana. O Pinga talvez seja o jogador assim, talvez mais desconhecido, ele e o Brandãozinho, né? O Brandãozinho era um volante de Campinas e que vingou nesse time da Portuguesa dos anos 50, que foi o melhor time da história. É muito interessante as histórias do Ivair também, que o Ivair compra um carro, o Jorge Marge, que era um diretor da Portuguesa, deu um carro uma vez pro Ivair, um Carmanguia, e o Ivair bateu o carro. Enfim, tem histórias legais assim, do Félix também, é interessante a história do Félix no sentido que o Félix era um goleiro que se revezava muito com o Orlando, que era um goleiro vindo do Rio que a Portuguesa tinha. O Orlando, na época, era conhecido como Orlando Gato Preto. E o Félix e o Orlando se revezavam no gol e foram muito amigos, né? Apesar do Félix depois ter ido pro Fluminense, ter feito uma carreira, vamos dizer, maior, ter ido para a seleção, enfim. Então, são perfis de 10 grandes nomes da história da Portuguesa. Enéas de Camargo e o Denner talvez sejam os dois, vamos dizer assim, vários jogadores da história da Portuguesa, tecnicamente, né? O Denner e o Enéas, os dois tiveram finais trágicos, né? De morte por carro, morte muito jovens, né? Mas enfim, para conhecer melhor a história da Portuguesa e perfis e um texto bom do Nicola, eu diria assim para vocês, de 10 eu daria nota 8, 8,5. Um livro bem bacana, vale a pena assim pra gente conhecer um pouco mais da história da Associação Portuguesa e desses jogadores que honraram aí a Cruz de Avis, não é assim que fala? Da Associação Portuguesa de Desportos. Então, Os 10 Mais da Portuguesa, do Jorge Nicola, da Maquinária Editora, publicado em 2014, é minha dica de hoje.